Pode começar? Pode? Quer que eu te apresente, professor? Pode ser. Pode ser? Uhum. Bom, então, pessoal, é muito prazer aí a todos que eu não conheço. Sou vice-presidente da Liga, o Giovanni está aqui também, é o presidente. Não sei quem mais da gestão que está aqui hoje. Bom, hoje a gente vai ter uma aula, né, com o Dr. Daniel Cominelli. Ele é neurologista, médico neurologista, e ele atua também na parte da dor, né, ele atua também, ele é hospitalista lá na Santa Casa, né, então quem for passar no estágio provavelmente vai ver ele em algum momento. Ele é um dos preceptores de lá, e ele se propôs, né, a dar essa aula, assim, que eu acho que vai ser super importante para a gente, para quem for lá, e para quem, enfim, para qualquer médico que for ser formado, vai precisar saber descer de crânio, né? Então, essa aula é justamente para isso, e eu espero que todos gostem, e qualquer dúvida, vocês podem perguntar, acho que no final, né? Isso, melhor. Beleza, então. Pode seguir, professor. Bom, boa noite a todos, né? O Ian já me apresentou, eu sou o Dr. Daniel, eu sou preceptor da residência da Casa de São Carlos, né? E agora, com muito orgulho, falando que a gente tem residência de neurologia, né? Então, quem tiver interesse aí futuramente, quando formar, né, pode prestar lá, que a gente vai ter o maior prazer de receber vocês, né? Inclusive, eu sou o coordenador da residência de neurologia agora, da Santa Casa, né? O áudio tá bom, então, né, Ian? Tá bom, sim, né? Tá ótimo. Tá. E vocês conseguem ver o mouse aqui, minha seta do mouse? Sim, sim. Tá, essa seta vai ser importante nessa aula, né? Essa aula que eu preparei é uma aula de avaliação prática da tomografia computadorizada de crânio, né? Então, o que não é o objetivo dessa aula, né? Seria esgotar mesmo a parte do radiologista, né? Não é minha intenção entrar em muitos detalhes anatômicos. Claro que algumas coisas a gente tem que discutir, né? Não tem como eu dar uma aula de tomografia de crânio sem falar nada de anatomia, mas, assim, aspectos básicos, né? Não vou falar o nome de cada giro, não vou falar o nome de cada sulco do cérebro, né? Na avaliação prática, nosso dia a dia, na maioria dos casos, isso nem tem importância, né? Importa muito mais vocês saberem ter uma avaliação global, né? Do que é mais importante ver na tomografia de crânio, especialmente pensando no ambiente de hospital, né? Nos atendimentos de urgência e emergência, tá? Então, a minha ideia é realmente ensinar uma avaliação mais prática da tomografia, né? Uma aula que eu gostaria de ter tido tanto na residência quanto na graduação, né? Que eu nunca vi ninguém dar uma aula dessa. Então, já feitas as introduções, o que é a tomografia computadorizada? E, de novo, né, não é minha ideia esgotar o assunto da parte biofísica, da parte radiológica, né? Isso aí é assunto de radiologia. Eu estou dando aula para vocês como médico clínico que vê a imagem com aplicação clínica, né? Com o objetivo de associar a imagem com a clínica do paciente que eu estou avaliando. Então, o que é importante lembrar, que a tomografia computadorizada, eu gosto de brincar, um raio-x 2.0, né? Por que isso, né? Porque ela usa a radiação igual ao raio-x, só que ela usa uma radiação muito maior, né? Por que isso? Quando vocês veem um raio-x, é uma incidência só, né? Então, tem a fonte da radiação, tem o paciente e tem o antiparo atrás. Então, a radiação ela passa em um sentido só, aí a sombra, né, entre aspas, né, desse corpo aparece no raio-x. O raio-x é isso. A tomografia é o mesmo princípio, só que são vários raios-x em várias incidências ao mesmo tempo. Por isso que a máquina é um tubo, né, ela é circular. Então, quando o corpo da pessoa entra ali, no nosso caso, né, a tomografia de crânio, quando o crânio da pessoa entra na máquina, então de todos os lados vem essa fonte de radiação. Então, é por isso que tem muito mais radiação do que o raio-x, e tem muito mais imagens do que o raio-x, né? O raio-x é uma imagem por vez, né? Na tomografia faz, no corte grosso, 30 imagens, no corte aquele de volume, que é o corte mais detalhado, né? O corte mais fino, 200 imagens, né? Chega a fazer. Então, é um exame muito melhor, né? Interessante lembrar também que usa radiação, porque existem situações em que não é interessante a pessoa expor a radiação, principalmente gravidez, né?
Diferente da ressonância magnética, que é totalmente compatível com a gravidez, a tomografia não é. Não que seja totalmente proibido, né? Existe uma proteção, dá para colocar na barriga da grávida, né? Mas, via de regra, não é a melhor escolha, a não ser que seja extremamente urgente fazer a tomografia, né? Mas, via de regra, dá para esperar a ressonância na gestação. Só lembrar desse detalhe, tá? Então, eu gosto de brincar com vocês que o que a gente vê na tomografia, né? A gente vê, basicamente, o que a gente vê no raio-x, né? Então, olha como é legal comparar a tomografia com o raio-x, né? Basicamente, todas as cores que vocês veem no raio-x para cada tipo de material, né? Vocês veem igual na tomografia. Deixa eu explicar melhor. Osso, né? Como que aparece um osso num raio-x? Por exemplo, raio-x de tórax, né? Ou o próprio raio-x de membro. Como que vocês identificam o osso? Né? A costela, o úmero, qualquer osso que seja. Ele aparece mais branco, né? E o ar? Ele aparece mais preto. Vamos melhorar, né? Essa nomenclatura técnica, né? No raio-x, a gente fala em rádio opaco, rádio transparente, né? E com a prática, conforme vocês forem ver no raio-x, vocês vão acostumar com essa escala de radiodensidade, ou seja, que tipo de cor representa mais ou menos que tipo de material, né? Então, o osso ele é bem hiperdenso, né? Metal, acúmulo de metal, esse é um pouco mais radiopaco, a hiperdenso da tomografia, né? Estou no radiopaco. Gordura, é um pouco menos radiotransparente, o ar é bem radiotransparente, né? É só vocês lembrarem do trauma, por exemplo, né? Como que é um pneumotórax, como que aparece, né? Na pleura, o ar que entrou na cavidade torácica, ele aparece bem preto, né? Bem radiotransparente. E o sangue ele aparece mais, até um pouco mais radiopaco do que está aqui, né? Um hemotórax, por exemplo, um radiotórax, aparece bem radiopaco, né? Isso é uma nomenclatura no raio-x. Na tomografia, é basicamente a mesma ideia, né? O ar aparece mais preto, gordura um pouco menos preta, o osso é o que mais aparece preto, né? Cálcio, não só osso, né? Depósito de cálcio, por exemplo, no parênquima cerebral, aparece bem branco. Trombos, né, dentro de artéria, a gente vai ver isso, aparece também mais branco. E o próprio sangue também aparece mais branco, né? Só que na tomografia a gente não fala radiopaco, não fala radiotransparente, né? Não. A gente usa o termo hiperdenso ou hipodenso, tem a ver com densidade da radiação, né? Enfim, termos mais físicos não interessam pra gente. Então, você vai falar na tomografia hiperdenso e hipodenso, né? E se for aqui no meio, isodenso, né? Um cinza ali, que é a cor mais ou menos do córtex cerebral, isodenso, certo? Que é diferente da ressonância. Na ressonância, vocês vão falar sinal ou intensidade, né? Hipossinal, hipersinal, hipointensidade ou hiperintensidade. Tá, mas isso na ressonância, aí é outra questão. Na tomografia, lembra que é o hiperdenso e hipodenso. Eu brinco com vocês que é o 50 tons de cinza, né? da medicina, só que esse sem masoquismo, certo? Então, igual eu falei, né, não é minha intenção esgotar a parte anatômica, mas alguma coisa tem que comentar, né, para a gente entender. Então, primeira coisa, qual que é o corte padrão, né, da tomografia de crânio, isso qualquer hospital que vocês trabalharem. O padrão é o corte axial, né, então, nessa direção. Então, esse é o que vocês têm que costumar ver. Claro que, com o tempo, vocês vão também aprender a ver outras, a sagital, a frontal, né, as outras incidências. Mas o padrão é o dia a dia nosso, é o axial, e, de fato, é o que a gente mais tem facilidade de ver, as alterações necessárias, né? Então, uma visão bem geral, né? Aqui um corte aleatório, uma tomografia de crânio, né? Um paciente de 33 anos. Então, em volta do cérebro, né? Do parênquima cerebral, é o osso, né? Ele aparece bem hiperdenso, né? Ou seja, bem branco. Por quê? Porque tem cálcio. Né? Aqui. O córtex cerebral, ele aparece, o córtex, né? Ele aparece mais isodenso, um pouquinho mais para hiperdenso, mas é mais isodenso, né? E a parte subcortical aparece mais preta, né? Mais hipodenso. Por que isso, né? Então, falando em outros termos, a substância cinzenta aparece um pouco mais branca, né? Um pouco mais hiperdensa, para isodensa. A substância branca aparece mais hipodensa, mais preta, mas é estranho, né? É o contrário, né? Por que isso? Por que a substância branca parece mais preta e a substância preta parece mais branca? Porque quando isso foi descrito, né, anatomicamente, não foi descrito com tomografia, claro, né? Essa descrição de substância branca e cinzenta é muito antiga,
muito antes de qualquer tomografia, né? A peça anatômica, vocês pegarem um cérebro, né, anatômico, de fato, o córtex é mais negro, né, mais cinzento, né, e o subcórtex, que tem a baía de mielina, ele é mais branco. Só que na tomografia, o que acontece? Ó, que a gordura fica mais preto, né, mais hipodenso, por isso que inverte, né. Então, quando eu falo, lesão na substância branca, eu estou vendo, na verdade, a parte preta, né, a parte hipodensa. Então, uma coisa que confunde, mas vale a pena vocês saberem disso, tá? Outra coisa, né, o líquor, ele tem uma cor mais preta, mais hipodensa. Por quê? Porque o líquor é basicamente água, né? Tem um pouco de proteína, um pouco de outras moléculas, um pouco de células mesmo, né? Mas é pouco, perto do sangue nem se compara, né? Então, ele é muito mais água do que o sangue. Então, ele aparece, a cor dele, hipodenso, né? Cor de água mesmo, certo? Pele, couro cabeludo, né? Varia. É uma cor mais hipodensa para isodensa. Se tiver hematoma, né? Um sangramento, vai aparecer hiperdenso, mas eu vou mostrar com mais calma, tá? Depois. Então, agora, continuando, né, a minha descrição anatômica, mais resumida, claro, eu vou começar no corte da alta convexidade, né, ou seja, no corte axial, bem do topo da cabeça, vamos dizer assim, né. Então, eu tenho o osso aparecendo mais hiperdenso. Outra questão também, eu sou neurologista clínico, né, então não é minha ideia entrar muito na anatomia de osso, tá, suturas, fraturas de osso, né, isso realmente não é o dia a dia nosso, né, o trauma fica com a cirurgia geral, com a neurocirurgia, né, os casos de trauma. Então, e tem que ser janelas específicas para ver o osso, né? Então, também não vou entrar nisso, né? Vamos só ver o osso como um todo. Então, o osso aparece hiperdenso, porque tem cálcio, aí tem os giros e os sulcos cerebrais, né? Pode ver que na alta convexidade a gente quase não vê a parte cortical, né? Porque é bem na alta convexidade, é bem no limite superior aí do cérebro, né? Então, o que é sulco, o que é giro, né? Giro é a minhoquinha, é o parênquima, né? Cerebral. Então, como eu estou vendo basicamente substância cinzenta, ele aparece mais isodenso para um pouquinho hiperdenso, né? Os sulcos são os espaços que tem líquor. Então, como a gente comentou, o líquor tem água, a água aparece hipodensa. Então, o que é normal na tomografia de crânio nessa região, né, da alta convexidade? Você conseguir ver bem o que é sulco e o que é giro, né? Cada sulco tem um nome, cada giro tem um nome, né? Vocês são da Liga de Neuro, vocês sabem isso melhor do que eu até. Mas, na prática, é interessante saber o nome de cada sulco, o nome de cada giro. Não vou falar que não é importante, né? Mas, assim, na maioria dos casos não faz muita diferença. A não ser que seja uma lesão muito pequena. Por exemplo, um paciente que vai fazer uma cirurgia de epilepsia. Ele tem uma lesão muito pequena para ser abordada. Realmente faz diferença, você tem que saber o local exato. Mas no dia a dia nosso, a maioria dos casos não faz muita diferença. Qual que é a grande dica, né, do crânio? É simétrico, né? Essa é a grande facilidade de ver tomografia de crânio. Porque a tomografia de tórax, o tórax não é simétrico. Não tem os mesmos órgãos de um lado e do outro. Abdômen nem se fala, então, né? É totalmente assimétrico. O crânio não. Ele é totalmente simétrico, né? Então, onde você tem um sulco de um lado, mais ou menos vai ter um sulco do outro lado. Onde tem um giro no lado, vai ter um giro mais ou menos correspondente do outro lado. Claro que não é 100% simétrico, mas tem uma simetria ali, né? Se tem uma coisa de um lado, tem que ter uma coisa parecida do outro lado. Essa que é a ideia, né? Então, pode ver que só com essas dicas, sem saber muito do detalhe anatômico, já dá para avaliar muita coisa, né? A linha média, né, que é a foice cerebral, uma meninge, né, uma invaginação de meninge. Ela, por ser meninge, ela tem uma cor ali mais isodensa para hiperdensa. E as dicas eu dei para vocês, né? Então, isso vale para a aula inteira, tá? Eu vou falar alguns termos anatômicos, mas mais do que saber o termo anatômico exato, é interessante vocês saberem identificar a simetria, tá? Isso faz muita diferença. Agora, descendo um pouco mais, né? Já não estou na alta convexidade, já estou mais no meio do cérebro, né? No corte axial. O que a gente começa a ver? Uma diferenciação bem clara, né, da substância branca com substância cinzenta, né, é estranho, né, o preto eu chamo de branco, o branco eu chamo de cinzento, mas é isso. Então, a substância branca, ela é mais hipodensa, legal, e o córtex cerebral, né, que é a substância cinzenta, aparece mais isodenso para hiperdenso. Consigo ver a diferenciação, né, de um lado do outro. Começam a aparecer os ventrículos, né, no caso, os ventrículos laterais. O ventrículo tem líquor é água, a água aparece hipodenso, então, aparece a
os dígitos de um lado, os dígitos do outro, os sulcos de um lado, os sulcos do outro. Pode ver que é mais ou menos simétrico, né? Descendo um pouco mais, já na região capsular, depois eu vou falar melhor dela, né? Esses três pontos aqui, esses três pontos, é muito comum de aparecer como calcificação. E a primeira coisa que a gente pensa, né? É tumor, é um aneurisma, é um trombo, não. Não é nada disso, são calcificações fisiológicas, né? Esse do meio é a glândula pineal. Praticamente todo mundo vai calcificar a sua pineal, né, com a idade. Esse calcificou um pouco cedo, né, 33 anos, mas a partir dos 50 anos não tem um paciente que você não veja uma pineal calcificada, né? Então é só a glândula pineal calcificada, é um processo fisiológico, né, não significa nenhuma doença. E aqui dentro do ventrículo do corno posterior, né, os ventrículos laterais, tem o plexo coroide, né, que é onde produz líquor, e eles também calcificam com a idade. Então é comum aparecer três pontinhos brancos aqui, né, os dois plexos coroides, mais a glândula pineal, tá? Não é para você achar que é aneurisma, que é tumor, existe tumor de pineal, de plexo coroide, né, mas aí é diferente, fica simétrico, não é calcificado, né? Mas você viu esses três pontinhos brancos aqui, né, esse, são calcificações fisiológicas, certo? Então era mais isso. E agora, na cápsula, agora falando, né, da região núcleo capsular, por que ela chama núcleo capsular? É o meu linho aqui do cérebro, né? Por que ela chama núcleo capsular? Porque tem os núcleos da base, né? Eu coloquei gânglios da base, mas, né, pela neurociência, o ideal seria núcleos da base, né? Que ele é composto de gânglios, né? Essa seria a ideia. Mas tem os núcleos da base e tem a cápsula interna, né? Vamos começar pela cápsula interna. O que é a cápsula interna? Esse Czinho aqui, ó. Esse V, na verdade, né? Tem do lado, tem do outro, né? Qual que é a importância da cápsula interna? É nela que se afunila toda a substância branca de cada hemisfério, né? Então, aqui no hemisfério do lado esquerdo, por exemplo, né? Tem substância branca em toda essa região. Ela tem que entrar no tronco cerebral. Como que ela entra no tronco cerebral? Ela se afunila. Então, aqui é o biquinho do funil, né? Por que isso é importante? Se você tem uma lesão aqui, mesmo que seja pequena, ela pode dar uma clínica significativa, né? Por exemplo, um AVC lacunar, pequenos vasos, menor que 1 centímetro, se pegar uma região específica aqui, pode deixar o paciente hemiplégico, né? Paralisado de um lado do corpo, né? Parece que é um AVC grande, mas não, na verdade é uma lesão pequena que afetou uma região chave, né? Que é a cápsula interna. Outra coisa que a gente vê muito, toxoplasmose, paciente HIV, imunodeprimido, né? Também tem uma predileção de fazer lesão aqui, né? Tumores, enfim. Então, lembra a cápsula interna dessa região. Ela tem um braço anterior e um braço posterior, né? A parte da frente e a parte de trás, certo? E os núcleos da base, né? Tá aqui. Esse aqui, bem do lado ali do corno anterior, é a cabeça do caudado, na verdade, né? Esse maiorzão aqui embaixo é o tálamo, né? Muito importante. Lembra que o tálamo, além de várias funções dele, né? É a questão da consciência, né? Então, já aconteceu mais de uma vez de eu ver paciente com rebaixado, que chega em coma, por causa de um AVC, um AVC pequeno que pegou os dois tálamos. Tá? Qual que é a clínica desse AVC, né? Muitas vezes é coma, é um rebaixamento, é um torpor, é um baixamento de consciência bem evidente, né? O paciente já chega com gases de tubo, assim, né? Um AVC pequeno. Que na tomografia muitas vezes não aparece na entrada, vai ver na ressonância ou na tomografia de controle, né? E o núcleo lentiforme, né? Que é o globo pálido e o putamen. Essa parte aqui, ó. Vocês conseguem ver um triângulozinho que tem aqui, né? Então, o núcleo caudado, tálamo e o núcleo lentiforme, certo? Dos dois lados. Eu gosto de brincar com vocês, parece uma borboleta, né? Então, quando vocês virem aqui essa região da borboleta, é a região da cápsula interna, né? A borboleta, a asa da borboleta, né? Nada mais é do que os núcleos da base, né? Então, o núcleo caudado, a cabeça do caudado, e o tálamo. O tálamo, tecnicamente, não é o núcleo da base, mas enfim, né? A gente fala núcleo capsular, inclui ele na descrição da toma, né? Tudo que eu falei, né? A parte anatômica, é legal vocês saberem, vocês são da Liga de Neuro, claro, né? Mas lembra, qual que é o foco aqui? É simétrico? No fim das contas é isso, ó, é simétrico, né? A pontinha da asa de um lado tem do outro, a pontinha da asa de um lado tem do outro, a cápsula interna eu vejo de um lado, vejo do outro, o núcleo lentiforme ali por fora, né? Eu vejo de um lado e vejo do outro, né? Aqui está simétrico, perfeito. Aqui é a região da cisterna da base, né?
Vamos, o que a gente vê aqui, né? Eu já volto para a imagem. A gente vê a região do pulinho de Willis, né? Então, lembra o que é o pulinho de Willis? A gente vê a cerebral média do lado, a gente vê as duas cerebrais anteriores correndo em paralelo, né? A cerebral anterior faz ali como se fosse o ombro ali, né? Do polígono. A comunicante posterior faz ali a região da barriga, e as duas perninhas são a cerebral posterior, né? Agora vocês não esquecem mais, ó. O polígono de Willis, quando vocês virem a região, parece o Patrick ali, né? Parece uma estrelinha do mar, é a região do polígono de Willis, certo? Então, cada bracinho, né, do Patrick ali é a cerebral média, cada perninha é a cerebral posterior, né? A cerebral anterior faz o ombro dele, as comunicantes posteriores fazem a parte da barriga, do tronco dele, né? E por que o Patrick tem uma cabeça e não duas, né? Porque as duas cerebrais anteriores, elas correm nas mesmas fissuras ali, elas correm em paralelo. Elas têm uma comunicação, carteira comunicante anterior, mas elas correm em paralelo, né? Elas não se fundem, certo? Elas correm em paralelo. Então é isso. Aí quando a gente vê na tomografia de crânio, achou ali a região da estrelinha do mar do Patrick, então é o pulinho de Willis, né? Então você já sabe, ó, aqui corre as cerebrais anteriores, aqui a cerebral média no bracinho, na perninha correm as cerebrais posteriores, tá? Ah, por que tá aparecendo hipodenso, né? Sangue não era para ser hiperdenso? Era, sangue parado, né? Sangue parado fora do vaso, sangue sangrando, hemorragia, vamos dizer assim. Sangue correndo dentro do vaso, ele está correndo normal dentro do vaso, é alta velocidade. Uma tomografia sem contraste não aparece, tá? É um erro relativamente comum, especialmente quem não é neurologista. Jamais uma vez vai me passar o caso, cefaleia súbita, paciente rebaixado, ele fez uma tomografia e está normal. Aí quando eu ver a tomografia não está normal coisa nenhuma, está cheio de sangue aqui, né? É que como não é uma região de parênquima do cérebro, é em volta, né? Quem não tem olho passa batido, tá? Mas eu vou mostrar exemplos disso depois, certo? Agora descendo um pouco mais, já está aparecendo a região do tronco cefálico, né? Então quando vocês virem aqui o Mickey, parece a cabecinha do Mickey mesmo, né? As duas orelhinhas, e até a boquinha dele aparece aqui, né? O que é o Mickey, né? Ele é um mesencéfalo, né? Então tem o corpo mesencéfalo, e o que são as orelhinhas dele, né? As orelhinhas dele seguram o cérebro, é a parte mais alta do tronco cerebral, né? Então são os pedúnculos cerebrais, né? Então são as duas estruturas que sustentam o cérebro e comunicam, né? O cérebro com o tronco cefálico, né? E por que em volta do Mickey é preto, né? Porque tem as cisternas do tronco. Cisterna, para que serve a cisterna? Serve justamente para ter líquor, né? E não deixar o cérebro bater com o osso. Então, esse é um padrão normal, né? Do mesencéfalo. Ele parece o Mickey ali, né? Então, tem duas orelhinhas, são os pedúnculos cerebrais, e tem o corpo dele. A cor normal dele é um pouco mais hipodensa. Por quê? Porque ele é composto majoritariamente de bainha de mielina, né? De prolongamentos de axônio, não de corpo celular. Tem alguns corpos celulares, terceiro par, quarto par, núcleo rubro, tem, claro, mas majoritariamente são fibras com bainha de mielina, né? São axônios, prolongamentos do neurônio, né? Perfeito. Aí descendo um pouco mais, o Mickey de cabeça para baixo, né? O que é o Mickey de cabeça para baixo, né? Dá para ver, ó, o corpinho dele, aqui a orelhinha do lado e do outro, né? Quando o Mickey estiver de cabeça para baixo, você está vendo a ponte, né? Então, a região logo abaixo do mesencéfalo. Então, o que é cada orelhinha do Mickey? São os pedúnculos cerebelares, que eles comunicam o cerebelo aqui atrás com o tronco cerebral, né? E tem umas coisas interessantes aqui também. O cerebelo, essa parte aqui mais de trás, o sonho do cerebelo é ser o cérebro, né? Eu gosto de brincar assim. Então, ele tem camadas corticais, tem camadas subcorticais, em menor número do que o cérebro, claro, mas ele tem. Então, o cerebelo ele tem uma divisão cortical e tem uma parte subcortical também. E a parte subcortical, ela já prolonga direto ali para o núcleo cerebelar. Por que isso é importante saber? Quando você vê a tomografia de crânio, você já vê que essa região aqui do cerebelo está hipodensa, você não pode falar que tem AVC, ou que tem alguma lesão. Mas também você não pode descartar. Se você pega um paciente que tem uma clínica cerebelar, uma clínica de ponte, principalmente cerebelo, sugestiva de lesão aqui, você não vai descartar AVC ou outra lesão com uma tomografia de crânio, você vai pedir ressonância de crânio. Então, agora vocês começam a entender algumas limitações, né, da tomografia de crânio. Por que falar, quando é lesão de fossa posterior do crânio, ou seja, essa região,
Por que que a tomografia não é boa? É melhor a ressonância, né? Porque justamente é uma região, como tem tronco cerebral, pedúnculo cerebelar, é uma região que tem muitas fibras mielinizadas, muitas fibras hipodensas. Então, o AVC que ele aparece hipodenso fica mascarado ali no meio, né? Então, já é uma limitação que você pode aprender da tomo, né? E, claro, né, tomografia de crânio, eu não vejo só parênquima. Claro que o meu foco é parênquima, com neurologista clínico, né? Mas a gente pode ver osso, fraturas, sem muitos detalhes, claro, né? Quem sabe melhor isso é o radiologista, o cirurgião, mas a gente pode ver fraturas, né? Pode acontecer. E o que é muito importante para a gente na clínica são os seios paranasais, né? Então, o que são os seios paranasais? São literalmente cavidades dentro do osso, dos ossos do crânio, que servem para ter ar. Mas por que eles servem para ter ar, né? Pensa se não tivesse ar, se os nossos ossos do crânio não fossem aerados. Quanto que ia pesar o nosso crânio, né? Ele ia ser osso bruto, osso puro, né? Ia ser muito pesado. A gente teria que ter uma composição corporal totalmente diferente. Mas ia ficar muito mais alargado, um tamanho de corpo menor, né? Então a evolução levou, né, o nosso corpo a desenvolver ossos aerados, principalmente ossos mais altos, né? No caso do crânio. Quais são os seios paranasais que a gente vê? Então, aqui no osso frontal, os seios frontais. Geralmente eles se fundem e ficam só, né? Aqui, em cima, logo em cima da cavidade da nasofaringe, os seios etimoidais. E logo aqui atrás, aqui são as orelhas, né? Logo atrás das orelhas, aqui no osso, no osso da mastoide, tem os seios da mastoide, né? Os seios fenoidais, eles ficam um pouco mais posteriores aos seios etimoidais, também acima e atrás da nasofaringe, né? Vamos dizer assim. E os seios maxilares também, que eles ficam bem aqui na região da bochecha, né? Fica bem ali do lado do nariz, certo? Então, isso aqui é uma tomografia normal. O que tem nos seios paranasais, né? Se eles têm que ter ar. Então, eles têm ar. O ar aparece hipodenso. Então, a cor normal é aparecer preto, aparecer hipodenso. Por que é importante para a gente da clínica, né? Saber ver seio paranasal? Porque existem sinusites. A maioria das sinusites, né? É só dar sintoma ali local e não tem problema nenhum. Mas e quando vira meningite? E quando você pega um paciente com meningite, um pronto-socorro, você faz tomografia de crânio, não aparece, a meningite não aparece em si, a infecção pode não aparecer, né? Vai aparecer no líquor ou numa ressonância, mas ele tem eu vou mostrar depois alguns exemplos. Ele tem uma sinusite maxilar, por exemplo. Aí você conversa com a família, ele tá uma semana com febre, né, escorrendo, aí foi ficando rebaixado, foi ficando com rigidez de nuca, foi ficando com delírio, opa, né? Eu já pensava em meningite, já estava pensando em colher um líquor desse paciente. Com essa história, com essa tomografia de crânio, né? Aí que eu vou colher mesmo. Outra coisa que é interessante, né? Principalmente os seios da mastoide, que tem um detalhe importante. Todos, da onde vem o ar desses seios paranasais, né? Desses seios dos ossos, né? A grande maioria vem do nariz, né? Então, por exemplo, aqui essa imagem aqui da nasofaringe dá pra ver certinho, né? O nariz, a nasofaringe e a comunicação de ar que tem, né? Então, o ar vem, na maioria das vezes, do nariz. Por que isso é importante? Porque se você tem uma sinusite, ela complicou de uma rinite, né? E a maioria dos casos não precisa operar. Algum caso ou outro talvez precise, mas não precisa operar. Os seios da mastoide são diferentes. Eles comunicam com o ouvido, né? Com o ouvido médio. Então, quando tem mastoidite, da onde que veio a bactéria? Não vem do nariz, vem do ouvido. Então, é uma infecção muito mais grave, é uma região muito ruim de chegar antibiótico, né? Mesmo endovenoso, e principalmente se fizer pus, empiema, né? É uma região muito difícil de tratar clinicamente. Então, quando vocês virem uma suspeita de mastoidite, primeira coisa, para vocês investigar história de otite média aguda, né? Que é o mais comum. Pesquisar ativamente otite média, né? Você pode usar um otoscópio e olhar, né? Nada impede isso. E lembrar que se você vê aqui preenchido por pus, né, por secreção, é um tratamento cirúrgico, né? As mastoidites, via de regra, são cirúrgicas, mas tratamento endovenoso com antibiótico, as duas coisas juntas, né? Não é só um, só outro, são os dois, né? São infecções mais graves, certo? Então, passada essa introdução era a parte mais chata da aula, agora é mais tranquilo. Da onde veio a minha ideia de fazer essa aula, né? É desse artigo aqui. ABC para tomada de decisões. O artigo publicado no Cielo tem esse nome. Quando você olha, parece coisa de coach, né? Parece um ABC para tomar decisões, aí você vai resolver sua vida, vai investir, vai viver de renda, né? Não é isso que eu venho aqui trazer para vocês, né?
ABC para tomar decisões com a tomografia de crânio, né? Isso aqui é por que parece, um artigo de neurologia, tá? Foi publicado no Hospital de Base, né, de Rio Preto, 2015, está um pouco antigo, mas eu desconheço até hoje uma análise sistemática melhor para ver a tomografia de crânio, né? Qual que é a ideia desse artigo? Eles bolaram um ABCDFG da tomografia de crânio. Quando vocês avaliam lá no internato, radiografia de tórax, como vocês avaliam? É o A, é o B, é o C, é o D, até o H, né? Chega até o H. Beleza. E na tomografia de crânio, por que não desenvolver um sistema parecido? Então, essa que é a sacada. É uma análise prática. Uma análise para quem não é radiologista, não precisa ser nem neurologista, conseguir avaliar, somente num ambiente de urgência, né? De emergência, uma tomografia de crânio e não comer bola com nada mais grave, né? Não passar, por exemplo, o caso para mim, falando que o tomo tá normal e tinha uma hemorragia subaracnoide lá, né? Lá na região dos núcleos das externas da base, certo? E cai em prova, né? Prova de residência cai, né? Se vocês sabendo esse artigo, o conteúdo desse artigo, que não é tanta coisa, eu vou mostrar para vocês, qualquer tomografia de crânio que botarem na prova de residência, vocês acertam, tá? Isso não só na neuroclínica, tá? Trauma pode cair muito, a parte de cirurgia pode cair, uma parte de tumor, de oncologia, né? Então, vocês acabam, vocês dominando isso, o que cair de tomografia na prova de R1, eu garanto que vocês acertam, né? E aqui está o link dele, um artigo gratuito, todo mundo pode baixar, tá? Então, lembra que é uma sistemática, né? Começa o A, B, C, D, F, G. O que é o A? O A é atenuação. O que é atenuação, né? É um termo mais artístico, né? A cor está atenuada, né? No quadro, é cor, basicamente é cor, né? Então, o que é atenuação? A escala de radiodensidade. Quando eu falo em atenuação, é a primeira coisa que você vai avaliar na tomografia de crânio. Tudo isso que a gente avaliou. Saber mais ou menos o que você está vendo em cada região e o que você espera de cada cor, né? O córtex é mais isodenso, o líquor é mais hipodenso, né? Então, os giros são isodensos, os sulcos são hipodensos, né? Substância branca, substância cinzenta. Substância branca é mais hipodensa, substância cinzenta é mais isodensa. Núcleos da base, eles têm gânglios, né? Eles têm corpos celulares, que são mais isodensos, né? A cápsula interna é mais hipodensa, tem mais mielina. O ventrículo, né, tem que ser simétrico, são hipodensos. A região aqui dessa linha do mar, né, do polígono de Willis, é para parecer hipodenso. Uma tomografia sem contraste e sem hemorragia é para parecer hipodenso, né? Enfim. O tronco cerebral, que a gente conversou, os seios paranasais, todos eles têm ar, tem que aparecer hipodenso, né? Então, o A é isso, você passar a tomografia e reavaliar todas a escala que a gente falou, né? Então, eu vou passar isso aqui, né? Vamos passar mais rápido agora. Então, dentro do A, eles focam muito na questão do atendimento de emergência. Então, AVC, trauma, hemorragia, causas de emergência, não causas eletivas, né? Vamos dizer assim. Então, olha que interessante. Eles focam muito em sinais de AVC isquêmico, sinais precoces, né? De AVC isquêmico, que aparecem nas primeiras horas do AVC. Então, por exemplo, estou no polígono de Willis, identifiquei o Patrick aqui, né? Essa linha do mar, uma tomo sem contraste. Aqui é só osso, tá? Então tá que tá lateral ali, a cerebral posterior, não tem nada a ver. Mas olha o bracinho esquerdo, né? Do Patrick e o bracinho direito. Olha que interessante, né? Tá hiperdenso. O outro lado não tá. E tá bem hiperdenso. Uma tomo sem contraste. É normal encontrar, né? Hiperdensidade assim? Não é. E ainda mais sendo de um lado só e não do outro. Então, isso aqui, quando você olha isso aqui, uma hiperdensidade espontânea da artéria cerebral média, já é sugestivo que tem um trombo ali, que essa hiperdensidade, na verdade, é um trombo, né? Você está vendo, na radiação, está vendo trombo. Aí, se eu te falar que esse paciente tem uma síndrome de artéria cerebral média esquerda, né? Uma afasia com emparesia e hipoestesia direita, por exemplo, né? De alto. Aí a gente tem certeza que você tem um trombo, né? Claro que isso aqui nunca vai substituir uma toma com contraste, uma angiotomografia, né? No contexto de um AVC isquêmico, nas primeiras horas, pensando em trombectomia, por exemplo. Nunca vai substituir. Mas você fez uma toma de crânio, sem pretensão. Fez protocolo do hospital, igual dessa casa aqui, toma de crânio sem contraste. Aí o paciente já tem clínica de AVC. Aparece isso aqui, o que isso muda na minha conduta? Muda muita coisa, né? Eu vou trombolizar ele, perfeito, se tiver os critérios, mas além da trombólise, eu vou pensar em trombectomia. A trombectomia é uma arteriografia que chega ali com o stent retriever, né? O que é isso? É uma redinha que ele cobre esse trombo e puxa para fora.
né, é mecânico, por ser mecânico, você puxa para fora, né? Então, já teve casos que a gente indicou trombectomia, pacientes jovens pela artéria cerebral média hiperdensa, e que foi feito, e que o paciente melhorou muito, isso na toma de crânio, tá? Na toma de crânio sem contraste, usando um protocolo adequado, dá para identificar isso, certo? Outra alteração também interessante, né? Aqui é a região do núcleo da base, núcleo capsular. É a borboletinha, né? Ó, tô vendo a asinha aqui de um lado, aqui tá apagado, mas tem aqui o tálamo dos dois lados, né? Tá um pouquinho mais alto, na verdade, esse corte, né? Mas o que chama atenção aqui, ó, aquele núcleo mais lateral, que era o núcleo lentiforme. Aqui eu tô vendo legal. E aqui? Eu até vejo onde tá, mas tá vendo que tá diferente? Aqui tá mais hiperdenso, aqui não tá tão hiperdenso, não tá tão evidente. Por que aqui não tá tão evidente? Porque aqui começou a ter edema. O que é edema? Água, né? Como que a água aparece? Hipodenso. Então, numa fase precoce de edema, você não vai ver ainda aquela hipodensidade bem formada, mas você começa, o que era hiperdenso começa a perder a atenuação, começa a ficar mais hipodenso. Então, isso aqui é sinal de um AVC isquêmico precoce de artéria cerebral média direita. Vai formar aquela cunha do AVC, mas ele começa fazendo aqui, né? Uma perda de diferenciação dos núcleos da base, certo? Então, outro sinal precoce de AVC. Outro sinal precoce de AVC isquêmico. Ó, desse lado aqui, lado esquerdo, consigo ver a substância branca, né, que é mais hipodensa, e a substância cinzenta, que é mais isodensa. Legal. E essa região aqui, ó? Estou desenhando aqui, exatamente essa região. Se pegar só o corte dessa região, vocês conseguem falar o que é substância branca, o que é substância cinzenta? Não, né? Virou um borrão, tá tudo borrado. Aqui em cima eu consigo, ó. Aqui embaixo eu consigo. Mas aqui tá borrado. O que é esse borrão, né? É uma perda da diferenciação de substância branca e cinzenta. A explicação é a mesma coisa. Está começando a fazer edema, está começando a ficar hipodenso. Só que não vai ficar aquela hipodensidade evidente, vai começar a perder a diferenciação do que era hiperdenso, né? O outro sinal precoce é o AVC isquêmico, tá? Então, aqui já é o AVC formado, né? Então, ó, quando o AVC isquêmico está formado, somente um AVC grande como esse, é bem claro, né, o diagnóstico, né? Ele fica mais hipodenso. Por que hipodenso? Porque é água, né? Edema é água. Aparece mais hipodenso. Legal. Só que, qual que é a sacada? Isso aqui todo mundo vê. A minha ideia não é treinar vocês para verem isso. Aqui todo mundo vê. É treinar para ver o que é precoce, ó. Perda da diferenciação de substância branca com a cinzenta, perda de diferenciação do da base, artéria cerebral de hiperdensa, né? Tudo isso é sinal precoce de AVC que pode mudar a conduta, tá? E claro, precoce que eu falo menos de 12 horas, né? A partir de 12, 24 horas, você vai aparecer o AVC formado, aí não tem segredo, né? Então, esse foi o A. O B é de blood, né? De sangue, em inglês, sangramento. Então, lembrar que 80% dos AVCs hemorrágicos, né, dos sangramentos, é AVC hemorrágico, intraparenquimatoso. Né? Por que chama intraparenquimatoso? Né? Porque, ó, onde está o centro do sangramento? Sempre que você vê um sangramento, você pensa, onde está o centro dele? Ah, está aqui está dentro do lobo temporal ali, né? Ele está no miolo, ele está no parênquima, certo? Então, quer dizer, é um vaso que estourou aqui, foi sangrando, o sangue foi achando o espaço dele. 80% dos AVCs hemorrágicos é esse padrão. E aqui também, pode ver que o centro dele está aqui tá bem no meio do parênquima, né? Não é aquele sangramento em volta do cérebro, na meninge, né? Que seria os outros tipos de sangramentos, certo? Por que é importante saber esse padrão, né? Que era o mais comum, claro. Dependendo do tamanho, igual um tamanho desse, né? Ele tem uma alta mortalidade, é um tratamento de emergência. E ele não tem relação com aneurisma, tá? Não existe necessidade de investigar aneurisma nesse paciente, pelo menos na urgência, né? Pode ser investigado eletivo depois, mas esse é um sangramento que é um vaso que estourou, geralmente paciente hipertenso, né? Não tem relação com aneurisma, tá? Isso é importante vocês saberem, né? Muda a conduta nossa, inclusive. Não precisa preocupar nesse paciente em fazer uma angiotomo com urgência para ele para ver aneurisma, não, porque não é aneurisma, né? O tratamento vai ser drenar o sangue, não mexer em aneurisma, certo? Aqui a hemorragia subaracnoide, né? São os outros 20% dos AVCs hemorrágicos. Ó, uma tomo sem contraste. Olha como tá diferente aqui, né? A cor do Patrick aqui, do porinho de íris. Tá hiperdenso. Não, eu já mostrei para vocês várias vezes. Não é para aparecer hiperdenso na tomografia de câncer sem contraste. Por que tá hiperdenso? Porque tem sangue parado. Sangue parado vai aparecer, né, hiperdenso. E sempre que vocês virem sangramento no porinho de íris, pode ver que ele muitas vezes nem entra no parênquima, né? Ele respeita aqui as fissuras e fica só na fissura em volta do cérebro, né? Pode saber que é hemorragia subaracnoide.
E das hemorragias subaracnoides, 80% é aneurismática. Nesse caso aqui, mesmo hematoma sem contraste, a gente consegue ver onde está o aneurisma, né? Ele está aqui na cerebral média esquerda, no bracinho esquerdo do Patrick. Então, é que sangrou mais do lado esquerdo que o direito, né? O sangue se originou aqui, foi se espalhando, mas ele fica mais perto da origem dele, né? Do lado esquerdo. Então, quando vocês virem esse padrão, aí você tem que lembrar, nesses casos sim, né? De investigar aneurisma. Então, é interessante fazer uma angiotomografia ou algum outro exame de artéria intracraniana para investigar o aneurisma, porque isso muda o tratamento, né? A abordagem aqui não vai ser só drenar o sangue, vai ser estancar o sangramento, né? Vai ser a fonte de sangramento, no caso do aneurisma, né? Clipar ou fazer uma abordagem do vascular, certo? E também agora vocês sabem que quando vocês virem esse padrão, não é uma tomografia normal, né? Não é para passar para o neurologista que a tomografia está normal, não está normal, né? Agora vocês sabem que não é para o prêmio de juízo aparecer nessa cor. Perfeito. Aí dentro ainda dos sangramentos, agora são as hemorragias de padrão mais traumático, né? Então, quando vocês virem esse padrão côncavo, né? Então, ou seja, o buraco, né? A parte côncava, né? Virada para o cérebro, é um padrão de hemorragia subdural, né? Da onde que vem esse sangue? Ele vem de veias, né? Então, qual que é o padrão? Geralmente é paciente idoso, que tem o cérebro mais atrofiado, aí as veias que ligam o cérebro com a meninge ficam mais esticadas, né? E aí qualquer trauma que ele tem, mesmo de baixa densidade, rompe essas veias. E aí são sangramentos crônicos, justamente por ser veia, né? Então são traumas repetidos, né? É o paciente que bate muito a cabeça, vai sangrando, e geralmente não da clínica aguda, geralmente é clínica crônica, né? Ele vai desenvolvendo uma emparesia ao longo do tempo, por exemplo, né? E cada vez que ele bate a cabeça, vai piorando. Geralmente é assim, né? Então, imagem côncava, lembrar de hemorragia subdural, tá? Na maioria dos casos, o neurocirurgião nem opera, tirando, claro, um hematoma extenso, que está desviando a linha média, esse caso tem que operar, né? Mas a maioria dos casos não se opera. E outra coisa interessante, ó, hematoma agudo, né? O sangue aparece com a cor de sangue mesmo, né? Cor branca, né? E hiperdensa. No mais crônico, né, já tem degradação da hemoglobina, já passou por todas as etapas lá do metabolismo, ele fica mais hipodenso. Então, é assim que a gente diferencia se o hematoma ele é agudo ou crônico, tá? Esses hematomas crônicos aqui é muito difícil da neurocirurgia operar, né? Porque o custo-benefício acaba não valendo a pena, né? O organismo dele já está degradando, ele já está reabsorvendo esse sangue, certo? É diferente desse padrão, ó. Não é uma imagem côncava, é uma imagem convexa, né? Então, o gordinho dele está virado ali para o cérebro. Isso aqui não é hematoma subdural, isso aqui é hematoma epidural ou extradural, mesma coisa, né? Qual que é a origem desse sangramento? Sangue, né? Geralmente a artéria meningia média, que ela fica aqui na parte mais, logo embaixo, né, da parte mais delgada do crânio. Então, um trauma ali, geralmente trauma de alta energia, pode romper essa artéria e faz um sangramento arterial, né? O que isso é importante para a gente? É um caso muito mais grave do que a subdural, uma hemorragia de artéria, sangra rápido, né? E pode ver que nesse caso aqui, ó, desvio de linha média, é um caso causa uma hipertensão intracraniana violenta, né? Outra coisa que é importante saber daqui, bem, todos os casos têm que operar, né? Claro, pela gravidade, mas lembra que existe lá no próprio ATLS, né? Eles colocam o intervalo lustro. O que é o intervalo lustro, né? Aquele paciente estava de moto, sem capacete, ou caiu de uma altura elevada, né? Bateu a cabeça, levaram para pronto-socorro. O cara chega para você no pronto-socorro com pouco tempo de trauma, meia hora, 1 hora, 2 horas, né? E aí você atende ele lá, né? Plantão de porta. Ah, como é que o senhor tá? Não, tô bem, um pouquinho de dor aqui, tô tranquilo. Aí você libera ele sem um período de observação. O que acontece? Você libera ele enquanto ele estava formando um hematoma pequeno. Aí ele volta para você daqui a algumas horas com um hematoma extenso, hemiparético, afásico, rebaixado, alto de tubo, conversão intracraniana, mediático, já com risco de morrer, né? Aí é o médico, certo? Então, é por causa desse hematoma que a gente tem aquele protocolo de observação de paciente pós-trauma crânioencefálico, né? Geralmente 6 horas, né? Varia da gravidade, mas no mínimo 6 horas, dá um chá de cadeira ao paciente ali e fala que tá bem, né? Você dá um chá de cadeira, deixa ele esperando ali e fala que é protocolo. Se ele quiser ir embora, vai por conta própria, né? Por você deixa 6 horas ele ali para respaldo, certo? Então, cuidado com o intervalo lustro. Né? Ele parece que tá bem, mas não tá formando hematoma. O C são as cavidades. Ele coloca no artigo com cavidades. Eu gosto de pensar como C de cisterna e o sulco, né, depois. Qual que é a ideia aqui? É ver cisterna e sulco, basicamente.
Esse caso aqui, ó, é uma tomografia de crânio que, a princípio, não parece tão ruim, né? Uma olhada mais superficial. Mas lembra que tem os sulcos e os giros. Cadê os sulcos? Os espaços com o líquor desse crânio? Não tem, né? Por quê? Tá tudo demasiado. Tá tudo demasiado, vai apagando os sulcos, ou seja, vai fechando esses sulcos, né? Mesma coisa a cisterna aqui na região do tronco, né? Você até vê onde tinha uma cisterna, mas você não consegue ver tão bem, né? O mesencéfalo tá meio que tá inchado ali, tá demasiado, e vai apagando as cisternas. Então, para lembrar de ver apagamento de cisterna e sulco, né? O que causa isso? São causas de edema. Quando é generalizado, são causas graves, né? Trauma grave, cefatia hipóxica, reversão intracraniana, né? Quando acontece de forma mais focal, aqui, por exemplo, né? Aí é uma lesão mais focal, ó. Tem apagamento de sulcos aqui, de giros, né? Tem de um lado e não tem do outro. Por quê? Porque aqui tá com uma lesão focal e aqui não. Então, lembrar disso, né? Se tem só de um lado, deve ser uma lesão focal. Mesmo que não seja tão evidente na tomografia, é uma lesão focal, né? Se aparece globalmente, né, dos dois lados, deve ser uma lesão mais difusa, né? Uma hipóxia cerebral, um trauma grave, né? Enfim, algo do tipo. O D é para lembrar de dilatação de ventrículos, né? Mas aqui também eu gosto de adaptar. Quando eu estou vendo ventrículo, claro que me interessa ver se ele está dilatado. Mas eu também me interessa ver se ele está apagado, né? Ou seja, se ele está assimétrico. Tem dois motivos de estar assimétrico, né? Ele pode estar um lado grande e outro pequeno, ou que é mais comum, um pequeno e outro grande, né? Tem algo apertando que está deixando o lado ruim pequeno, né? Então, nesse caso aqui, ó, é uma hidrocefalia, uma senhora de uma hidrocefalia, bem evidente, né? O que é hidrocefalia, né? É um acúmulo anormal de volume de líquor dentro dos ventrículos cerebrais, né? Os ventrículos laterais, que são mais evidentes. Então, tem uma senhora hidrocefalia, ninguém tem dúvida, né? Vai olhar isso aqui e falar que está normal, é uma hidrocefalia. Mas lembrar que a grande maioria das causas de hidrocefalia que a gente vê na prática, elas não são uma doença específica, né? Elas nem exigem tratamento, elas tem até uma evolução mais benigna, né? Que é a hidrocefalia compensatória ou ex-vácuo, né? O que é isso, né? Bem, quando a gente olha essa tomografia, chamou muita atenção a hidrocefalia. Mas olha o parênquima cerebral, né? Olha a parte sólida do crânio, né? Do encéfalo. Olha o lobo frontal desse paciente, né? O lobo frontal é o maior lobo do corpo humano, né? 60% do volume cerebral era para ser o lobo frontal. Cadê o lobo frontal desse paciente? Não tem, né? Virou uma folhinha, virou uma coisinha de nada. Por quê? Esse paciente tem muita atrofia. Então, conforme tem atrofia cerebral, vai perdendo o volume sólido do cérebro, como que isso é compensado, né? O cérebro é uma caixa fechada, né? O cérebro, o crânio não aumenta de volume se tiver mais água, não diminui de volume se tiver pouca água, o volume é fixo. Se você perde massa sólida, massa cerebral, como que a física compensa isso, né? Juntando mais água no líquido. Então, por isso chama hidrocefalia compensatória ou ex-vácuo, né? Para evitar o vácuo, né? Algo assim do latim. Então, isso aqui não é uma doença em si, né? A doença, na verdade, não está no ventrículo, está no cérebro, né? Está com essa atrofia cerebral que o paciente tem, tá? Claro, se tiver essa hidrocefalia, mas tiver apagamento de sulco e ventrículo, você vai pensar em obstrução, né? Então, existe hidrocefalia de urgência, precisa de cirurgia, sim. Mas a grande maioria das vezes não é só a compensatória, né? Então, o D ele coloca para ver dilatação, mas eu recomendo vocês lembrarem de ver o ventrículo, a simetria deles no geral, né? Então, por exemplo, aqui tem o ventrículo esquerdo e tem o direito, mas olha como está simétrico, né? Como o lado direito está bem menor do que o esquerdo. Por que tem isso? O paciente tem uma agenesia? Não é isso, né? Ele tem uma lesão focal, que está empurrando, literalmente, o cérebro, e está causando uma obliteração do ventrículo direito. Tem uma simetria clara, né? Claro que tem hematoma, tem desvio de linha média, tem outras coisas, mas isso aqui, vocês concordam que é um sinal de gravidade, né? Se tem um hematoma ali epidural com assimetria de ventrículo, quer dizer, tem um edema aqui bruto que está, de fato, apertando esse ventrículo, né? É um sinal de percussão craniana, inclusive, né? Como está aqui. Outra coisa, cadê o ventrículo desse paciente? Não tem, né? O paciente nasceu com agenesia de ventrículo bilateral, né? Não faz sentido isso, né? Ele tem uma hipertrofia craniana difusa que está apertando o ventrículo dos dois lados. Então, como aperta os dois lados, eles colabam, né? Simetricamente. Aqui não, aqui era assimétrico, porque é uma lesão focal. Uma lesão difusa, aí vai ser, no caso, simétrico, né? Eles podem
sumir, entre aspas, né? Não está sumido, está só colabado, né? Eles estão lá, mas eles estão grudados, né? Estão sem volume. O E de externo, ele fala externo para lembrar o que não é parênquima, né? Porque a gente, como clínico, a gente olha muito o parênquima, né? Vou ver o parênquima. A gente tem que ver o parênquima, mas tem que lembrar do que não é parênquima. Por exemplo, fratura, né? A fratura é bem evidente de ver, né? Uma perda da continuidade cortical óssea, perfeito, isso aqui todo mundo vê. Agora, existem fraturas mais difíceis de ver, por exemplo, aquelas que só trincam, né? São fraturas incompletas. Se você diferenciar de uma sutura, não só a sutura, tem as suturas acessórias. O paciente pode ter uma sutura, uma variante anatômica, então, assim, é mais complexo, né? Essa parte realmente eu prefiro, né, consultar neurocirurgião ou o próprio radiologista, né? A não ser que seja uma fratura muito, muito perceptível, como esse caso. Mas lembra que eu falei dos seios paranasais? Ó, isso aqui é uma sinusite, né? O que tem no seio paranasal? Tem ar. Era para estar aparecendo hipodenso. O lado esquerdo está certo. E o lado direito? Tem uma coleção ali que não é ar, né? A maioria das vezes é infecção. Mas eu já vi tumor, né, que infiltra sangue, né, hemocinos de trauma, né? Então é importante a gente ver isso, saber ver isso, tá? O F é escala de Fisher, né, que é uma escala mais antiga, hoje tem escalas mais novas, para ver hemorragia subaracnoide, tá? Basicamente, aqui na hemorragia subaracnoide, você pega o maior diâmetro que você achar do sangramento, e você coloca na escala. O Fisher 1 seria aquela hemorragia subaracnoide que não aparece sangue na tomografia, só aparece no líquor. O Fisher 2 seria menor de 1 milímetro, o Fisher 3 maior que 1 milímetro, né, da espessura do sangue. E o Fisher 4, o sangue invade outras estruturas, né, invade parênquima, invade ventrículo, por exemplo, né. Qual que a utilidade disso na prática, né? O Fisher 4, ele tem 100% de mortalidade, né. Então, na teoria, você poderia nem investir nesse paciente para ativar. Claro que na prática não é tão simples isso, né? Paciente novo, né? A gente tem que avaliar tudo isso. Mas é uma escala de gravidade. Quanto maior o grau, maior o risco de mortalidade, tá? O Fisher 4 seria, na teoria, 100% de mortalidade, né? Seria um paciente que, mesmo sem investisse, ele evoluiria a óbito, né? Então, essa aqui é a importância. Hoje tem escalas mais novas, né? E é um assunto mais além da cirurgia, de qualquer forma. E os G são ghosts, né? São fantasmas. O que são fantasmas, né? São artefatos. Quais são os artefatos mais comuns que a gente vê na tomografia? É esse aqui, né? Quando você bate o olho e fala, é uma lesão hiperdensa, retilínea, não tem edema em volta, fala, nossa, o que é isso? É sangue, né? Não é um dreno, um catéter, né? De derivação ventrículo-peritoneal, né? A famosa DVP. Aí você fala, mas o paciente vai me contar que ele tem, né, na anamnese, que ele tem um catéter, né? Olha, não é todo paciente conta não, tá? Às vezes ele operou quando era criança, adolescente, passou muito tempo, ele nem lembra que tem um catéter lá. Aí você olha a tomografia, o senhor já operou, operei, doutor, coloquei, tinha água na cabeça ali, colocou catéter, né? Então é importante saber isso, né? De qualquer forma, é uma imagem, né, hiperdensa, que não tem edema em volta, né? Ela é muito benigna, né, para pensar em uma lesão, tá? Aqui tem outras alterações da tomografia, né? Tem sangue no líquor, né, enfim, nos ventrículos, né, mas é outra, essa imagem para ver só o DVP mesmo, né, e metal, né, o que acontece com metal? Por que forma essa estrelinha, né, cada estrelinha é uma partícula de metal, né, um pedaço de metal, né. Por que acontece isso, né, o metal ele reflete a radiação, então como tem radiação de todos os lados, cada metal ele vai refletir de vários lados, então fica parecendo uma estrelinha ali, né. Então, esse paciente tem vários pedaços de metal, né, no crânio, né. O que é isso? Isso é um paciente de levotiro, né, tipo de escopeta, né, os balinhos ali espalhados, aí cada pedaço de metal é um balinho, né, um pedacinho da munição. Mas o que a gente vê muito paciente que já operou aneurisma de artéria cerebral média esquerda, de artéria cerebral média, perdão, fica uma estrelinha só, né, um artefato só na região cerebral média. Então, você pode saber que o paciente já operou, né. E, senhores, era isso, basicamente, né. A referência, eu usei só mesmo o artigo, né, que eu recomendo vocês lerem. E espero que vocês tenham gostado, fico aberto para dúvidas. Professor, sensacional. A gente não se conhece ainda, eu sou o Giovanni, eu sou presidente da Liga de Neuro, sou colega aí do Ian, já fiz estágio na Santa também,
sou Legal. super chegado na Milena, na Mel, no Dr. Vitor. Eu só, infelizmente, eu não consegui passar junto com você. Acho que você estava afastado, alguma coisa Isso, assim. tava, ano passado, sim. Isso, foi isso, então. Bom, mas muito legal conhecê-lo. Espero que a gente se cruze aí agora na Santa Casa, assim que os estágios abrirem aí para o pessoal. Alguém tem alguma dúvida pro professor? Se ninguém tiver, eu tenho. Pode falar. Em relação a, por exemplo, doenças que você faz acúmulo de metal, tipo hemocromatose, como é que ficaria, como seria essa imagem no crânio, assim? Seria mais ou menos parecido com essa da escopeta ou... Boa pergunta. Ó, em geral, a gente não vê artefato metálico desse jeito, né? Teria que ser... Porque, assim, por mais que tenha depósito de metal, né? Por exemplo, o Wilson, aquela NBA, né? Que é a doença cerebral por acúmulo de ferro. Ele é o primeiro que acomete geralmente núcleos da base, né? Deixa eu voltar aqui. Geralmente mais a região... Opa, aqui. Isso aqui. Mais a região núcleos da base aqui, né? Do núcleo capsular. Geralmente é mais ali. Então, você sempre vai esperar alguma alteração aqui. Só que nunca, por mais metal que acumule ali, nunca vai ser igual um pedaço de bala, né? Um pedaço de metal, certo? Então, eu nunca vi, pelo menos, né? Fazer esse artefato, né? Refletir. Na teoria, se tiver muito metal, poderia fazer, né? O que a gente vê, na maioria dos casos, fica mais hiperdenso, né? Fica parecendo uma calcificação. Quer dizer, é um corpo estranho, mais hiperdenso, não chega a refletir, né, a radiação, mas ele fica parecendo uma calcificação, né? Que acontece calcificação fisiológica também, núcleos da base, né? O que vai mudar é a clínica, né? Você faz a tomografia, parece uma calcificação, mas o paciente tem uma demência rapidamente progressiva, ele tem sinais clínicos de Wilson, de outras doenças, de depósito de ferro, de depósito de metal, aí você tem que suspeitar, bem, não deve ser isso, né? Uma ressonância vai mostrar melhor, por exemplo. Tá certo, excelente. Muito obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida aí para fazer? Aula bem completa. Eu estava falando com o Ian, se vocês quiserem marcar um outro dia, de eu trazer só caso clínico, né, eu pego umas tomografias, eu escondo lá o nome, né, dos pacientes, a gente pode fazer isso também, um outro dia, né? Seria excelente. Eu estava até pensando, quando você estava falando de corpo estranho, a gente, na minha época de estágio, eu fiz em julho do ano passado, né? A gente teve uma interconsulta, acho que da clínica. Era uma paciente que tinha internado com meningite e tal. E aí falaram, não, porque ela teve uma manifestação hemorrágica, e era um AVC que converteu. E aí a gente pegou não sei se você viu esse caso. Não lembro. Aí a gente foi ver, na hora da tomografia, tinha uma bola branca assim no meio do cérebro. Falei, meu, o que é isso, né? Porque não parecia nada parecido com, né? E aí a gente foi lá e perguntou, falou, eu esqueci de tirar o piercing. Aí ficou ali, e aí ficou com esse aspecto bem hiperdenso, né? Aí ele reflete os raios, né, e faz artefato no parênquima, né? Cerebral, Exatamente. né? Ele ficou super esquisito, né? Tipo, ele vinha do temporal e pegava o hemisfério inteiro. Foi muito engraçado. Eu já peguei caso disso aí, paciente foi para sem tempo, corre para tomografia, né, aquela correria. Uhum. Aí na tomografia aparecia um raio assim, ó, aqui e aqui, né? O raio, né, quando é metal, ele sempre vai convergir onde está o metal. Só que não convergia dentro da cabeça, convergia para fora. Aí me falaram que ela tinha uma correntinha e colocaram do lado da maca. Então você via refletir, você via refletindo a radiação do corpo externo, assim, né? Tava do lado, tava interno, tava na maca. Então bateu algum metal ali e voltou. Caramba! Era um artefato metálico, mas o metal, tipo, não tinha nada, não tava nem no piercing, não tava no corpo, tava externo, né? E tem um caso na residência ali que eu lembro, o paciente chegou com vítima de trauma, né? Uma facada, que pegou acho que era o tronco bracocefálico, lado direito, era uma facada grave ali, né? Caramba. A vascular teve que operar, e aí como é que eles operam? Eles usam tipo uma cola, né? Eu nunca tinha visto isso, cirurgia endovascular, não foi por fora, não foi sutura, né? Fizeram tipo uma abordagem endovascular, aí eles acham onde está o corte ali e faz uma cola. Só aconteceu, o residente exagerou na cola, né? Embolizou. Aí subiu, o paciente fez um AVC de hipóxia, né? Um cerebral posterior. Fez a clínica bonitinha, ficou
amarótico, né, quase cego, rebaixado, tudo. Aí quando você fazia a tomografia, aparecia vários grãozinhos, assim, né? Aí qual que é a etiologia? Quando você faz investigar esse esquema, você tem que falar etiologia. Qual que é a etiologia dele? Embolização de corpo estranho. Não aparece no toast. Não embolizar mais nada, né? Caramba, que loucura. É interessante. A vascular não queria ficar para eles, falava que era da gente, a gente falava, não, mas, né? Indicação de procedimento seu, né? Cagada do residente, né? Então, não fui eu que embolizei ali o cola, né? Embolizou cola, um monte de grama, assim, estranho. Caramba, que loucura. Então acontece, né? Tem uns casos assim. Professor, eu tô dando uma olhadinha aqui, acho que não tem nenhuma dúvida, mas queria te agradecer novamente pela aula. Eu achei muito interessante, assim, se eu tivesse tido isso antes de ir pro estágio, eu ia sofrer muito menos, assim. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Muito legal. Demorei 6 meses para aprender o que poderia ter aprendido em um dia. Foi muito excelente mesmo. O pessoal que aproveitou aqui, deu sorte. Eu posso passar para vocês o arquivo da aula também, sem problema, né? Para ter de cola aí. Professor, seria excelente. Eu vou até fixar aí no grupo, aí conforme o pessoal for indo no estágio, eu vou falar. Dá uma revisadinha antes. O pessoal tá pedindo. Perfeito, Giovanni. Passa pro Ian, depois a gente coloca no grupo lá, então. Passo sim, já passo já. Tá certo, professor. Muito prazer novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite, e a gente fica à disposição aí também, se você tiver disponibilidade para fazer alguma outra aula, para enriquecer ainda mais aí o nosso arsenal teórico, seria excelente. Com certeza. Pode contar comigo, viu? Foi um prazer. Perfeito, muito obrigado, professor. Boa noite para você aí. Boa noite. Falando. Até mais. Valeu. Obrigado, professor. Boa noite.